Muito bem, amigos. Estamos aqui com o Luiz Alves, ele que é da Universidade do Oeste do Paraná, e ele trouxe uma palestra hoje pela manhã, que é Avanços no Controle da Ampola da Erva Mate. Eu estou aqui para conversar com ele, para trazer um pouquinho desta palestra. Satisfação em falar com você, professor. Muito obrigado. Por favor, fale para nós como que foi a palestra hoje pela manhã. A palestra foi um momento interessante de trazermos para o público-alvo, dos envolvidos na cadeia produtiva da erva mate, a comunidade científica, alguns estudos que foram desenvolvidos na nossa universidade, contando com parcerias, com empresas, produtores, envolvendo principalmente o controle da erva mate, da ampola da erva mate. A ampola é um inseto sugador que vive nas brotações, hoje é tido como uma das principais pragas, e ela é o resultado de um manejo que vem sendo adotado há muito tempo na cultura da erva mate, que sobrecarrega o ambiente, na verdade, no sentido de tirar do ambiente os inimigos naturais através de insumos que visam produção, e isso é o objetivo final da agricultura, de uma produção agrícola, é produção, mas há um custo elevado. E a erva mate hoje responde nesse sentido. Então, situações de desequilíbrio populacional, de pragas na erva mate, são consequências do que vem sendo feito ao longo de décadas. Então, hoje é tida como uma praga, mas nos últimos 20 anos as coisas vêm evoluindo pouco a pouco, e hoje o que nós vemos seria o ápice da situação, em que nós temos um inseto praticamente em todas as áreas produtivas de erva mate do Brasil, da Argentina, do Paraguai. Também vemos reflexos das mudanças climáticas na população, que hoje em dia ela já não responde mais, porque nós não temos um inverno rigoroso, então a população tem estado mais alta, inviabilizando para alguns produtores, e tem relatos aí que não conseguem produção porque a brotação simplesmente é consumida, Assim que a brotação acontece, a população já está no nível elevado e simplesmente há queda de folha, não há formação excessiva de ramos, e a produtividade da área que declina, com o tempo. E a gente tentou trazer então para o público algumas possíveis alternativas, uma vez que não existia, na verdade, um produto comercial, produto registrado para controle da praga, não há inseticida recomendado, aliás, o uso de inseticida ele é até desencorajado, porque a erva mate é um cultivo perene. Então ela abriga uma série de inimigos naturais que podem contribuir na redução, aliás, na manutenção da população de diversos herbívoros, evitando que eles alcancem o status de praga. E através desse nosso trabalho, hoje tem no mercado um produto, à base de um inseticida de origem vegetal, que é registrado, e há a possibilidade de outros, que são da mesma linha, do mesmo princípio ativo, que é a azadiractina, que é derivado de uma planta da Índia, que se chama Neem, e também alguns trabalhos que eu trouxe com fungos entomopatogênicos, fungos que matam e controlam insetos, que já fazem parte do contexto da erva mate, porque, por exemplo, a broca da erva mate já existe um produto comercial à base do fungo chamado Bovéria baciana. Então é o mesmo fungo, no sentido que é o mesmo gênero, a mesma espécie, porém é uma cepa diferente. E nós fizemos uma série de estudos em laboratório, que eu apresentei hoje aqui, e que nós selecionamos uma cepa que tem uma ação, vamos dizer assim, um pouco mais específica contra a ampola. E estaria no ponto de uma transferência para o produtor utilizar em campo. E quanto à distribuição desses produtos, eu acredito que a informação ainda ela não chega a todos os produtores. Sim. Ou o próprio produtor também não busca essa informação. Isso também foi tema do debate. Nós professor? Conversamos um pouco no final da apresentação, e isso é uma coisa que a gente entende que o produtor, que é o consumidor final desse produto, desses produtos, dessa tecnologia, ele tem demandas. A academia, que responde gerando a tecnologia. Mas, infelizmente, tem um gargalo aí, que o produtor numa ponta, os institutos de pesquisa, as universidades na outra, e isso foi bastante comentado lá. Quer dizer, como é que a gente faz para isso chegar ao produtor? A extensão oficial, ela não dá conta, em função da extensão territorial, da realidade que nós vivemos hoje,
de um lado. De outro lado, muitas vezes as empresas agem de forma predatória. A gente em contato com produtores, muitas vezes recebe perguntas assim, olha, me falaram que funciona, eu estou usando tal produto. Quer dizer, há também um interesse comercial exagerado. A gente sabe que todo mundo precisa ganhar o seu, né? Mas infelizmente o produtor, por muitas vezes não acompanhar, não ter acesso, e esse canal eu acho que é uma forma importante da informação chegar ao produtor, dele ter acesso à informação correta, já que a gente vive em época de fake news, né? Ter a informação correta e saber onde ele pode buscar ajuda, né? E criar a demanda. Eu acho que também falta isso, o setor se organizar, isso também foi falado. Isso foi falado ontem também, inclusive, pelo colega Ilvandro, comentou. Quer dizer, se a cadeia não se organiza e ela não cria demanda, as coisas dificilmente vão chegar, vão sair vamos pensar, do nosso gabinete lá na universidade, do nosso computador e chegar no pulverizador lá na área do produtor. Então é importante que isso crie, como já temos exemplos, que nós também conversamos hoje lá. Quer dizer, isso é utópico? Não. Nós temos modelos hoje bem consolidados no Brasil, como o café, por exemplo, que é um produto, né, de relevância nacional e tem produtores hoje que demandaram essa necessidade e se organizaram, e hoje existem soluções muito interessantes para o controle de pragas, não somente uma praga, mas um conjunto de pragas, algo que nós comentamos também, de processos de produção. Porque a gente não pode imaginar também que eu vou pegar um produto biológico e vou tirar aquele inseticida químico ilegal, que a gente sabe que é utilizado, e vou colocar um produto biológico que, oxalá, seja registrado, que ele não vai resolver o problema, porque não adianta trocarmos de armas. Até porque o fungo, ele pode até ser considerado, se ele for mal usado, pior que o químico. Gera uma expectativa negativa no produtor, porque o fungo, assim como tem o para controle da broca, ele tem algumas necessidades que o inseticida não tem. Então o horário de aplicação, o local de aplicação, a concentração aplicada, o volume aplicado, ele é muito mais exigente, porque é um ser vivo que eu estou aplicando no campo. Se eu não passar essa informação para o produtor, e muitas vezes ele não recebe isso devidamente, ele vai fazer inclusive até mistura de tanque, vai colocar um fungo com um herbicida, um fungo com um fungicida, um fungo com inseticida, e lá dentro do tanque os dois se encontram e um vai matar o outro, e quem vai morrer é o fungo. Então é um produto que é tecnologicamente avançado, é um produto que tem características ambientais muito boas, mas precisa saber usar. E isso também tem que ser levado para o produtor, não é só disponibilizar o produto, né? E aí então eu acho que precisa se criar uma geração, ou já existe, o que precisa é essa geração aparecer, que é o que nós falamos lá também, de pessoas que estão ouvindo provavelmente isso que nós estamos falando aqui, assistindo, e ver que, na verdade, o que a gente pode fazer é não ter um produto, mas ter um processo de manejo de ambiente que inclua também, eu até dei o exemplo de um quebra-cabeça, né? Que nós temos uma paisagem lá que é um erval, e eu tenho várias pecinhas ali. Então eu vou ter um grupo que vai trabalhar ali a importância do solo, de plantas que vão fazer a cobertura do solo, incorporar matéria orgânica e nutrientes, mas também vão hospedar inimigos naturais. Isso são especialidades que existem agrônomos, biólogos que fazem, mas precisa juntar esse pessoal, né? E vender esse serviço. Esse conhecimento pode ser, como nós vimos hoje numa das sessões lá, foi apresentado. Então é uma forma de se agregar valor ao produto. O produtor pode se utilizar desse serviço que já existe, está começando. Eu estou há mais de 20 anos trabalhando na erva mate e vejo que esse é um momento diferente do que eu já vi em outras vezes. Quando, em outras oportunidades, quando nós falávamos que tem produtor que usa inseticida, tinha gente me esperando na saída lá, sabe? Hoje todo mundo falou. E ontem todo mundo falou, porque todo mundo sabe que é impossível se produzir sem fazer, muitas vezes, não estou defendendo, mas a gente entende que em muitas situações é quase impossível. Falta mão de obra e sobra problemas e falta mão de obra, por exemplo. Então muitas vezes o produtor é levado, de forma errada, a consumir, por exemplo, um herbicida. Mas nós vimos ontem e hoje que é possível você produzir e não ter o uso de herbicidas. É possível, mas alguém tem que fazer chegar lá no produtor. E um evento como esse também é uma valiosa ferramenta
para conhecimento também, para Sem troca dúvida. de informações, né? Sem dúvida. Teve uma das produtoras que falou que praticamente perdeu toda a sua Exatamente. produção por causa da ampola. E então a difusão dessas informações, ela precisa então ser debatida como foi hoje Precisa. e ser amplamente então divulgada. E né, hoje, professor? com o advento da pandemia, que foi o lado bom que eu acho que a pandemia trouxe, que popularizou o uso do meio virtual de comunicação, é extremamente importante, sabe? Cursos de capacitação, palestras, um canal que possa ser divulgado. Eu acho que isso é extremamente importante porque aproxima as pessoas, né? E nós temos que pensar na geração que está vindo. Se falou, inclusive, sobre ampliar o consumo na geração que está chegando, mas também nós temos uma geração de produtores. Esse pessoal tem que continuar produzindo, né? Então, levantou-se em outros momentos lá a falta de mão de obra, mas essa geração de produtores tem que saber que existem meios, né, diferentes de produzir harmonicamente, né, com o ambiente. Então, o controle biológico, para muita gente hoje no meio agronômico, de outros cultivos, não é novidade. Mas eu vejo que hoje na erva mate está deixando de ser. E eu acho que a divulgação e a difusão da informação só vai melhorar isso, porque o produto Bovemax existe há muito tempo, mas é o único. Não tem outro? Tem, mas cadê? Né? Então o produtor precisa conhecer isso para ele demandar. E como um evento como esse reúne diferentes entidades, né, diferentes atores, a cadeia, o setor organizado ali, a cadeia da erva mate organizada e presente, eles vão levar isso, deveriam levar isso adiante. Isso, eu falei inclusive isso, é uma demanda que tem que ser organizada e alterar, se for o caso, a legislação, como está se falando de questões de impostos, né, da erva mate, mas também pensar nessas barreiras que muitas vezes surgem, que favorecem ou que levam o produtor, infelizmente, a fazer o mau uso, que foi uma coisa que nós comentamos hoje lá. A gente não pode crucificar o produtor, nem vitimizar. Cada um tem seu papel, né? Porque se ele não está satisfeito com o que tem no mercado, então ele tem que parar de usar. Ah, mas se ele para de usar, ele não vai produzir. Então para. O que o setor organizado pode fazer por mim? Então tem como levar essa demanda, né, numa entidade que trabalha, Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, e pensar numa legislação como já se fez. Né? Hoje o Brasil tem regras bem definidas para a agricultura orgânica. Por que não facilitar a adoção desses produtos que já são registrados para a agricultura orgânica e serem livremente utilizados na erva mate? Porque o Rafael, que o rapaz estava na nossa mesa hoje lá, eu fiz essa pergunta para ele, falei, se hoje um produtor utilizar um biológico, que seria o ideal para nós, não registrado, ele está legalizado? Não. Isso é um absurdo. Ele está tão ilegal quanto aquele que usa um inseticida químico de amplo espectro de ação e pede igualdade. Isso não é real, não é justo com o produtor. E depois a gente acaba descarregando mais uma carga nas costas dele. Muito bem. Professor, nós teríamos muito mais tempo, para falar, sim. Mas foi um resumo da palestra. Sim. O pessoal que fica interessado, então pode buscar informações através do portal da Embrapa Florestas, tem muito artigo. E quem não se atualiza fica para trás. Né? A erva mate é tradição, a gente sabe, mas tem que se atualizar. Né? Exatamente. Bom, muito obrigado pela tua contribuição, pela tua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.